aí, tá bem? Vou voltar lá à tela de compartilhamento. Bem, então, primeiramente, apresentar os nossos mestres, nossos professores, né, que são tão importantes na nossa vida, professores extremamente capacitados, professora Verônica, que é especialista em ensino de biologia, professora Shirley, também que está aqui presente, professora licenciada em biologia, a professora Josevane, professora especialista em ensino de matemática, o professor Paulo, especialista em ensino de biologia. Eu acredito que eu não sei, eu não vi ainda a Kleber, mas também a sua colaboração dentro da escola também é muito importante, né? Então, a gente vai fazer aqui um ciclo de exposições para depois a gente manter o nosso debate, tá? Quem tiver alguma pergunta, fica à vontade, o chat está aí, a gente vai dialogando, ok? A primeira expositora, então, com relação ao tema, por que é importante valorizar o SUS, né? Um tema extremamente atual, é a nossa professora Verônica. Ela vai abrir aqui a exposição desse tema com a história do SUS. Logo em seguida, a Josi vai comentar, né, por que é importante, quais as referências que a gente tem dessa importância. A professora Shirley também vai colaborar nesse sentido. E aí a gente vai intercalando as falas com o professor Paulo, a Pibidiana também, que vai participar conosco, os pibidianos, né, que estão aí. Então, que a gente tenha um bom debate. Professora Verônica, por favor, fique à vontade, a casa é sua, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo direitinho? Boa tarde. Boa tarde, professora. Sim. Estão me ouvindo, Boa né? tarde. Porque aqui tem que ser celular e computador para poder ouvir minha voz. Então, minha gente, sejam bem-vindos, né? Que bom ver que tem alunos. Fico muito feliz em ver que vários alunos vieram, né? Alguns alunos. Que, afinal, nós estamos fazendo isso para vocês, né? Para que vocês tenham a compreensão de alguns conteúdos aí, de alguns temas, que provavelmente possa cair, né, em alguma redação do Enem, ou possa cair, tipo, uma questão mesmo, que a gente sabe que o Enem, ele é muito... ele é multidisciplinar, né? Então, uma questão, ela pode abranger várias coisas, que a gente sabe que também que os temas do Enem foram fechados em média em julho, por aí, então ele já tem junho, maio, final de maio, junho, ele já tem o Enem pronto, né? Mas o SUS, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, será que esse é um tema realmente que a gente precisa trabalhar? Precisa, né? Muito. Quando falamos em SUS, a gente está falando de quê? Sistema Único de Saúde. Aí vem na nossa cabeça o que é saúde, não é? Então, vamos começar pelo conceito de saúde. O que seria saúde, né, para nós? Alguém tem alguma resposta para mim? O que seria saúde? O que é saúde? Cadê a Deilton? João Vitor? Por aqui, professora. Diz aí o que é saúde. Vinícius Ramalho. Professora, eu acho que é o bem-estar tanto mentalmente como fisicamente. Que menino sabido! Meu Deus do céu! Parabéns, criatura. É isso mesmo. Obrigado. Só que vamos ver de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né? Tem um conceito realmente de saúde. As pessoas acham que ter saúde é não ter doença. Não é isso? Não ter nenhuma doença. Mas não é por aí, né? O conceito, a definição de saúde possui implicações legais, sociais e econômicas, certo? Dos estados de saúde e doença, né? Então, a gente vai saber aí destacar o que é saúde e o que é doença, né?
sem dúvida, a definição que se tem, né, que é a mais difundida, é esta, de que a pessoa que não tem doença tem saúde. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado completo de bem-estar. Bem-estar físico, mental e social. Não apenas a ausência de doenças. Então, gente, saúde é muito complexo, não é? Essa definição de saúde é muito complexo. É a gente pensar que nós somos, né? O IBGE em 2018, né, nos repassou que tínhamos uma população de 200 milhões e 500 mil habitantes no Brasil. Atualmente, mais provável, assim, mais aproximado, em agosto, foi visto que foi aproximado, né, um número de que somos hoje, né? Hoje não, em agosto éramos, porque nasceu mais gente, mas também morreu, né? Então, mais aproximado, 211 milhões e 800 mil habitantes. Já pensou? A gente, todas essas pessoas, né? 211 milhões, mais de 200 milhões de pessoas num país, para se ter, né, o bem-estar físico, mental e social. Se garantir isso. Não é tarefa fácil, não é? Mas tem o SUS que tenta, né? Que não é uma coisa de sempre, né? Foi criado, tá? Aí a gente questiona muito o SUS. E pensa, eu pensei, né, aqui, assim, eu digo, meu Deus, tanta gente, e a gente perdeu 169, né? Tem mais agora já, que já tem mais pessoas morrendo, mas 169 no último dia 23, ontem, 169.485 mortes por uma epidemia que não conhecemos direito, certo? E que a gente bota a culpa em um e outro, em um e outro, e que a gente sabe que se os nossos governantes tivessem mais respeito, mais vontade, mais políticas públicas voltadas para realmente esse conceito, essa definição de saúde, não haveria tantas mortes, não teria havido tantas mortes, certo? Então, é uma coisa assim que a gente percebe, né, todos os dias, gente doente, esse bem-estar realmente está sendo garantido na sua amplitude, né? E será que existe gente que tenha saúde, pessoas que realmente tenham saúde de verdade? Porque a pessoa tem que estar bem, muito bem, né? É o bem-estar completo, um bem-estar físico, mental e social. Quando o camarada tem saúde, não tem emprego. Aí o social está faltando. Quando o camarada, não, às vezes, tem um emprego muito bom, muito bom, muito bom, maravilhoso, vive uma vida muito boa, mas não tem tempo para se divertir, não tem tempo para algumas coisas. Aí vamos uma depressão, alguma coisa assim. Aí não tem a saúde mental. Então, gente, é complicado, não é? Uma pessoa ser sã, né? Saudável na totalidade, né? Mas esse é o nosso conceito de saúde, certo? É o conceito que a Organização Mundial de Saúde tem, tá? Então, não é só o físico, o mental, tem também o social. A gente tem também que conviver. Olha a nossa sociedade como está doente, não é? É gente matando por nada, matando por cor,
por sexo, opção sexual, né? Matando porque é pequeno, porque é grande, porque é gordo, porque olhou para você e achou bonitinho, achou feio, achou seu cabelo troncho. Então, gente, eu acho que a saúde mental está muito prejudicada no nosso país, né? Eu acho que é muita gente, sei lá. O povo está ficando meio atordoado. E o sistema de saúde, eu vou falar um pouquinho antes do primeiro slide, um pouquinho do SUS dos outros países. Existe SUS em outros países, né? Existem, com o Brasil são 6, que tem um sistema de saúde público, certo? Então, são 5, né, fora o Brasil. O Reino Unido, o Canadá, Austrália, França e Suécia. Esses são os que têm, né, um sistema de saúde, de saúde um sistema de saúde público, certo? Dito público. No entanto, eles investem nesse sistema de saúde uma quantidade bem significativa com relação à nossa, né? No orçamento brasileiro dedicado à saúde em 2014, o Brasil investiu 6,7% na saúde só, enquanto que os outros variaram entre 14,9% a 27,9%. Olha só que diferença, não é? Mais que o dobro. Então, a gente vê que investiram. É diferente? Né? No Reino Unido, por exemplo, eles têm, né, existe uma rede de hospitais e clínicas públicas. Então, existem as clínicas que são públicas, certo? E tem as privadas também. Mas tem aquelas públicas, onde todos os residentes podem ser atendidos gratuitamente, certo? O centro do sistema britânico, né, é uma espécie de saúde de postos é uma espécie de postos de saúde, onde as pessoas são atendidas nos bairros também, tá? Qual é? Também tem hospitais 24 horas e vai por aí. Qual é a desvantagem, né, desse serviço? Lá não existe tratamento odontológico, oftalmológico e entrega de remédios gratuitas, certo? Então, a pessoa lá, ela tem outros tratamentos, né? Mas, no que diz respeito a dentista, a problema de olho, né? E a medicação, não recebe medicação, né, do governo. E quando for a especialidade, for preciso ir para um oftalmologista, tem que pagar fora, certo? E dentista também. No Canadá, é mais ou menos parecido, né? Os residentes possuem um médico de família, tá? De referência, que atende e acompanha o paciente. Ao precisar de um tratamento, a pessoa deve procurar um médico da família. E, se for necessário, ele é enviado para um especialista, certo? Também não tem oftalmologista, também não tem dentista e também não tem medicação gratuita, ok? Então, isso é no Canadá. Na Austrália, e não existe também um médico, os médicos não são formados, não são concursados, não são públicos, certo? Eles não são concursados para ser funcionário público, não. Eles são os médicos da área privada, que são pagos, né, por o Estado, né, ou pelo país, para exercer essa função de um médico de família, que é um clínico geral na realidade, e quando ele detecta algum problema que não é com ele, né, que é de outra especialidade, ele indica esse especialista. E a pessoa tem direito, certo? Menos dentista e oftalmologista também,
tem que pagar particular, ok? Um dos melhores, apesar de ser considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo, Canadá e Reino Unido, há algumas né, o Canadá, o Reino Unido, a Austrália entra também um pouquinho, mas esses dois são considerados os dois melhores do mundo, né? Quais são as limitações? Os pacientes não podem escolher os profissionais com quem querem se consultar. Aqui a gente vai no hospital e você diz, eu quero ir para um pneumologista, sei lá, doutor fulano. Então você vai, não é? Lá não tem isso. Você é disponibilizado um médico, mas você não tem escolha de médico, certo? Quem é que vai lhe tratar? E pode ter que esperar, se você quiser ir para outro médico, você tem uma lista enorme de espera. Não está muito longe da gente, não, né? Certo? Uma lista bem grande de espera, assim, que vá, né, para ser atendido. Alguns serviços, eles são obrigatórios, assim, que sejam feitos, né, no Canadá, até, assim, procedimentos cirúrgicos, essas coisas, no máximo até 90 dias. Atendimento de ambulatorial, né, atendimento normal, vai ser até 7 dias. Então, é tudo muito organizadinho nesse sentido. Os procedimentos considerados desnecessários lá não são pagos, tá? A pessoa tem que pagar, tem que arcar com o pagamento desses procedimentos, que é procedimentos estéticos, então, cuidar da saúde, né, da saúde do rosto, né, quero fazer uma cirurgia para tirar os pés de galinha, quero fazer uma cirurgia para aumentar o seio, para levantar o que está caído, né, trocar de sexo, que o SUS faz aqui no Brasil, mudança de sexo, lá não faz nada disso, certo? E no Canadá. E não presta serviço de ambulância também, não. Ambulância, tá doente, chama a ambulância, tem que pagar a ambulância, certo? Fisioterapia também é por fora, eles não pagam. E a odontologia, ok? Então, a gente está vendo que é um pouco diferente, né? Embora eles gastem bastante lá, eles investam muito, né? Na Suécia, né, o sistema de saúde, que é chamado de universal lá, todos os residentes legais têm direito aos serviços de saúde que são financiados por impostos, né, pelos impostos. Alguns grupos, né, agora isso, na Suécia? Não, na Austrália, desculpe. Na Austrália, o sistema de saúde é o seguinte, eles dizem que é um sistema de saúde público, mas na realidade as pessoas pagam por ele. As pessoas, eu liguei outro microfone, foi? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, viu, minha gente? Vou olhar aqui se eu liguei outro microfone. Não, foi não. Bem, enquanto a professora Verônica visualiza, né, eu gostaria de ver aí no chat uma falazinha aí de Gerlaine, né, dizendo que apesar dos problemas com a falta de médicos, medicamentos e de longas filas, para a ONU, o Brasil é referência internacional na área de saúde pública e serve de exemplo para outros países que buscam um sistema mais igualitário de saúde, né? Então, já complementa a fala de Verinha, né, que vem exemplificar as deficiências dos outros lugares ditos de primeiro mundo, né, mas que a gente vê que nem todo mundo tem acesso, né? Muito interessante. Eu só queria, assim, quando Gerlaine fala igualitário, né, aí me vem a palavra equidade, né, ao invés de igualitário, né? Porque o SUS trabalha muito com esse significado de equidade, não de igualdade, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai debater um pouquinho mais na frente. Mas é muito interessante, boa colaboração de Gerlaine.
e que tem aqui, realmente, quando a gente for passando os slides, vai aparecer qual é quais as funções do SUS, quais os critérios, quais são as diretrizes, né? Aí, a gente vê que no Canadá é dito público, mas eles chamam de sistema público, mas é descontado do cidadão, no seu salário, todo mês, uma certa quantia, para que ele tenha esse sistema, certo? Então, ele paga. Então, é um plano de saúde, na realidade, não é? E outra coisa, né? Algumas consultas que são, ou alguns procedimentos que não cobrem. É exatamente o plano de saúde. Eles têm que pagar 25% ao médico, ou aquele procedimento que vai ser feito, precisa pagar os 25% por fora. Como é que chama no plano de saúde? Eita, esqueci agora. Quem tem plano de saúde aí? Unimed. Não é? A gente não tem que pagar, não é? Não. De coparticipação. Coparticipação, isso. É a coparticipação. Obrigada, Paula. Então, é isso que tem que fazer, certo? Na Suécia, né, eu estou terminando essa parte, tá, para ir para outra, né, o sistema de saúde cobre todos os serviços, certo? Então, quase todos, aliás, quase todos os serviços, né? Só não cobre, incluído, ele tem remédios, atendimento domiciliar para idosos, tratamento psiquiátrico, oftalmologia, odontologia, mas os cidadãos devem contribuir com uma parcela descontada no seu salário, tá? Também. E aí, alguns grupos que custa lá o equivalente a 14 dólares, é isso, 14 dólares por paciente, tá? Alguns grupos, como os menores de 18 anos, grávidas e idosos, podem usar os serviços completamente de graça. Mas as regras variam de região para região. Porque lá, quem comanda, assim, quem administra o seu sistema de saúde, ele é universal, mas, é dito universal, mas quem administra é cada governador. Vamos dizer governador, que cada estado é quem administra o seu sistema, tá certo? Hospitais e clínicas públicas e privadas coexistem, né? Ambos prestando serviços e cobrando valores similares, com financiamento do governo e participação do paciente. Os valores do serviço são regulados pelo governo e não podem ultrapassar o que está tabelado. Então, o governo tem uma tabela que, se a pessoa não foi atendida, né, a gente viu aqui, os grupos prioritários são os de 18 anos, mulheres grávidas, idosos, não é? Se a pessoa tiver algum problema que seja necessário, um procedimento cirúrgico, alguma coisa mais séria, então, ele pode ir à rede particular, mas ele vai pagar também uma taxa que é tabelada pelo governo, que é como ele como é que eu digo? É tabelado para, tanto ele paga a mesma quantidade no que ele chama de público, certo? Ele paga o mesmo valor como se estivesse no público. Estão entendendo? Então, ele paga a pessoa que está trabalhando, o profissional que está trabalhando no particular, ele vai no privado, ele vai receber a mesma quantidade, certo? Seria maravilhoso se fosse assim aqui, não era? Agora, a gente vê que que aqui eles fornecem remédios, mas eles têm um grupo prioritário. Aqui, né, a gente vai ver as diferenças, né? Por mais que a gente reclame do SUS por tudo que a gente vê de errado, de corrupção no SUS, tudo que a gente vê. Tem, em todo lugar. Então, a gente vai ver o quê? Ver que a gente tem que valorizar, porque a gente tem em todo lugar o SUS. Todo lugar do país que a gente for vai ser atendido pelo SUS. Vá para Tamandaré,
passar um feriado, tá lá na praia, acontece um acidente, você leva uma queda, quebrou seu braço, vá lá, que tem um postinho que é maravilhoso, trata você muito bem. Você vai sair com seu braço engessadinho, bonzinho, pelo SUS. Estão entendendo? Então, é um hospital, né? Sei lá. Nunca fui lá, não, mas eu sei que eu já vi gente contando. Mas é isso, né? Você está em Brasília, tem SUS. Você está em qualquer lugar do país, você vai ter, certo? Então, você é atendido em todo lugar. E todos, né? Pelo menos é o que se espera. Vamos passar, dona Rose, por favor. Vamos sim. Pronto, essa explanação a gente vai para... Essa outra é mais rápida, tá? Ok. Pronto. Vamos A embora. história do SUS, certo? Pode passar. Como surgiu o SUS, né? Todos os brasileiros e brasileiras, desde o nascimento, têm direito a serviços de saúde gratuitos. Né? Nós já sabemos disso. Esse direito é garantido pela Constituição Federal de 1988, ano de criação do SUS. Então, o SUS foi criado, né, em 1988. Pode passar, que tem mais história na frente para poder chegar lá. O SUS, que significa Sistema Único de Saúde, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Até pela população, né, que nós temos. E ele foi pensado, desculpem, por diversos grupos do movimento sanitário, entre os anos 70 e 80. Então, tinha um grupo de movimento sanitário que em 70 e 80 a gente não tinha, né, não tinha vacinação, a gente não tinha um atendimento que hoje a gente tem, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma irmã que nasceu em 1973, certo? 73, eu acho. Ou 73 ou 74. Ela morreu de sarampo. Morreu não de sarampo. Ela teve uma complicação. Ela teve sarampo. Meu irmão, eu sou a mais velha, tem meu irmão e ela. Depois, a terceira. Ela, com 1 ano e 4 meses, ela foi detectado que ela tinha sarampo, foi trazido lá de Brejão para cá, né, de um sítio lá das Brenhas, para vocês terem uma ideia, né? Hoje a gente tem os postos de saúde, né? Naquela época não existia. Então, o que aconteceu? Ela com sarampo, meu irmão também, os dois. Eu tive também, mas só que eu fiquei tranquilinha. Assim, com os sintomas, mas não tão graves. Os dois vieram para o hospital porque estavam muito mal. Ela desenvolveu, além do sarampo, ela desenvolveu a difteria, que é uma doença que atinge a garganta e fecha. Você morre por insuficiência respiratória. E ela, com 1 ano e 4 meses, morreu. E meu irmão ficou, porque o médico achou, foi para isolamento. Isolamento era isolamento mesmo, lá no quarto, lá no hospital. E ele ficou, porque ele estava com suspeita disso, certo? De estar com a mesma doença, mas graças a Deus ele não estava, e sobreviveu. Foi um abalo muito grande para minha mãe, né? Tanto é que ela era traumatizada, assim. Agora ela fala, mas ela nem falava disso. Então, para a gente ver como era o sistema de saúde naquela época, né? 70, gente, não está longe, não. Ou tá? Depende, né, de quem está vendo, quem é que está observando os anos aí. Então, mas não está longe, né? Então, a gente vê, depois que chegou, né, o SUS aí, as mudanças que aconteceram. Então, quantas pessoas morreram de paralisia infantil, né? As meninas vão falar disso, eu não vou falar, não. Pode passar, Rose, por favor. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi dado o passo definitivo para a criação do SUS. Olha, se estudava uma maneira de criar
um sistema que fosse público, né? Que as pessoas fossem, como é que eu digo? Que elas fossem beneficiadas, né? Os participantes se reuniram para pensar um sistema de saúde público para uma futura constituinte. Pode passar, Rose. Pode passar, obrigada. Olha aí as pessoas reunidas. Antes. Lá elaboraram as diretrizes do que hoje é o SUS. Então, muita gente pensando como ia ser, né? A saúde foi afirmada como um dever do Estado e direito de todo cidadão. Bonito isso, eu acho. Vamos passar. O SUS foi oficialmente promulgado com a Constituição de 1988, com esse homem aí, o seu Ulisses Guimarães, né? Que estava lá na nova Constituinte, certo? Então, foi promulgado, né, o SUS na nova Constituição de 88, tá? O artigo 196 da Constituição Federal é o responsável por garantir a saúde como um direito de todos e de todos os cidadãos e dever do Estado. Qual é o artigo, minha gente? O artigo 196 da Constituição Federal. Gravem isso, viu? Para não se esquecer. Olhe, no artigo 196 da Constituição Federal, ele diz que tem que ter saúde, que o cidadão brasileiro, né, tem que ter direito à saúde, certo? Né? Tem que garantir, que a Constituição Federal garante a saúde como um direito de todos os cidadãos e dever do Estado. O Estado tem dever de fazer isso, né? Contudo, o SUS, como conhecemos hoje, só foi instituído através da Lei Federal 8080, promulgada em 1990. Só em 1990 foi que o SUS foi se aprimorando na realidade, né? Foi 2 anos para se organizar, né? Se organizar para sair alguma coisa, né? Que prestasse. Então, saiu o quê? Saiu o SUS, como nós conhecemos hoje, e que a gente sabe que já mudou muita coisa. E que, pronto, voltei. E que a gente sabe que de lá para cá mudaram muitas coisas. A questão de saúde básica, né? Atenção básica, essas coisas foram mudando. A gente sabe que não é mais como era no início, mas apareceu a lei, né? Que garantia que garante essa saúde, né? Para todos os brasileiros. Este dever do Estado é feito através de implementação de políticas públicas sociais, certo? E econômicas, de forma que preserve, recupere e promova a saúde da população de forma universal e igualitária. Olha só que negócio poderoso, não é? O Estado, né, deve implementar políticas públicas sociais e econômicas de forma que preserve, né, recupere e promova a saúde da população. Coisa que nós não estamos vendo agora, na pandemia. Eu não vi isso, não. Certo? Mas, nas outras coisas, a gente vê, né? De forma universal e igualitária, né? Tem que ser para todos. O que está lá, o ribeirinho que está lá no finalzinho do mundo, o índio que vai aparecer, não sei de onde, vai precisar de um médico, e aquele que está lá no apartamento dele, aquele que está lá na casa boa dele, tem que ser para todos igual, certo? Os serviços de saúde são promovidos em condição tripartite, ou seja, como é que é dividido,
né, esse serviço tripartite, em 3 segmentos, né, devem ser prestados pela União, né, pelo a presidência, né, o presidente, pelos estados e pelo município. Então, a gente tem que ser a união dos 3, né, federal, estadual e municipal, tá? Então, envolve todo mundo. Pode passar, Rosinha. Diversos órgãos e serviços estão vinculados ao SUS, mesmo que sejam reconhecidos pela população como agências independentes. Abaixo apresentamos alguns exemplos. Gente, eu mesmo não sabia, não. Quando eu fui pesquisar, que eu disse, eu sabia, não. Eu sabia de alguns, mas outros eu não sabia, não. Tipo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eu não sabia que era o SUS que bancava, né? Então, é o SUS quem patrocina, tá? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que é que ela faz? Aquela que vai autorizar se um medicamento vai ser colocado numa farmácia, se um alimento vai ser colocado, se está em boas condições de estar num supermercado, é a Anvisa. Essa semana antes de ontem, apreenderam um caminhão, uma carreta de salsicha, né? Por quê? Porque não estava ar-condicionadas direitinho. Foi aqui, pertinho, certo? Então, não pode. A Anvisa vai lá em cima e diz não, né? Não pode. Agora, a Anvisa quem diz quem é que está bom para ir para o mercado, quem não está, certo? Tem que ter o selo da Anvisa. Então, é o SUS quem patrocina aí. Vigilância epidemiológica, né? A questão de antes, a gente via isso muito era chamado de SUCAM, né? Era a SUCAM. A SUCAM era aqueles que andavam, eu queria ser da SUCAM, que ela saía pelas casas, eu queria fazer o concurso para a SUCAM. Para sair pelas casas, você saía, pegava, ia olhar, né, se tinha algum agente ali que ia causar alguma doença, e nas casas eles pegavam as fezes, levavam para fazer exames, para saber se tinha, principalmente, teve uma época que eles fizeram muito, para saber se tinha, era esquistossomose. Esquistossomose. Né? Que lembra? Voltando, né, Marinha? Pois é, dava um potinho, né? Dava um potinho, a gente fazia o exame, colhia, e eles depois passavam para recolher no outro dia. Colhia as fezes, e eles passavam no outro dia para saber. Aí depois eles traziam o resultado. Se a pessoa estivesse doente, tivesse com as larvas, ou com algum ovinho, né? Do esquistossomo, então o que era que eles faziam? Eles davam um comprimido ruim que só a fera. Eu tomei, porque eu morava num sítio e lá no rio onde a gente tomava banho, então tinha. A gente gostava de ir lá no rio, tinha. Então a gente tinha os ovinhos. Aí foi que aconteceu, teve que tomar um remédio horroroso. Margarina. Misericórdia, era muito ruim. Então, olha, vacinas, então, estuda essa questão, dengue, zika, a gente vai ver mais na frente. Vacinas e patentes. Hoje, né, quem está estudando aí, né, é a parte com o SUS, certo? Estudando a vacina contra o coronavírus, né? Vacinas, a gente, como eu falei da minha irmã, eu citei o exemplo, a gente não tinha antes. Hoje a gente tem aí HPV para prevenir os meninos, as meninas né? As meninas contra o câncer de colo de útero, contra um monte de doenças. Os meninos também podem ter algum problema. Então tem a vacina contra sarampo, vocês sabem aí, várias doenças. Então a gripe, que é a mais nova, né? Várias vacinas contra a gripe, vários vírus. Saneamento básico. Você diz, poxa, o SUS, ele se envolve até no saneamento básico também, porque tendo o saneamento básico, minha gente, a saúde daquele povo melhora. Não é? Uma rua que não tem saneamento básico, que você passa, que os dejetos estão passando assim em cima, a população é doente.
ou é cheio de mosquito, ou de alguma coisa parecida. Não é verdade? Então, é bem complicado, assim, de a gente ver que tem muitas atribuições, né, para se fazer, que o SUS cobre, né, banca, mas que a gente tem, que é tão pouco investido, né, com relação aos outros países, né. Pode passar, Rose, por favor. Orçamento vinculado. Graças à Constituição Federal de 88, a saúde pública tem um mínimo de orçamento garantido para seu funcionamento. Então, ficou garantido naquela Constituição, né? Na Constituição Federal de 88 já ficou garantido. Quanto vai para o SUS? Quem vai dar sua fatia, seu pedacinho, né? A União deve destinar obrigatoriamente 15%, pelo menos 15% do seu orçamento à área da saúde. Os estados devem investir 12% do orçamento. Os municípios devem contribuir com, no mínimo, 15% do montante orçamentário, certo? Infelizmente, a gente acha pouco, e infelizmente ainda tem município, estado e a própria União, né, que não vai destinar tanto essa quantidade, né, esse quantitativo, certo? Então, é obrigatório isso. Eu não sei, eu acho que tem uma vigilância, né, eu acho que deve ter, assim, uma investigação, ver se está sendo cumprida essa quantia, realmente, eu acho que deve ter. Rosinha, pode passar, por favor? Pronto, com isso, parte da população brasileira, antes excluída de qualquer sistema de saúde, passou a ter acesso a atendimentos primários, ambulatoriais, emergenciais, né? Aí surge um tempo mais remoto, né? Assim, mais o SAMU, certo? Então, a gente tem, assim, mais... O SAMU não é desde o início, né? Surgiu depois. Pode passar, dona Rosi. Além de acesso a tratamentos complexos, certo? Medicamentos e medicina preventiva. Então, pode ir para o próximo, Rosi, que é lá que vai estar explicando isso aí, eu acho. Antes, a saúde era entendida no Brasil como a não doença. Tá vendo? Então, o SUS modifica essa abordagem, focando também na prevenção de doenças como política pública. Então, o SUS hoje, né, ele não só trata doenças, ele previne. Você vai a um posto de saúde, aqui o postinho próximo, eles fazem um trabalho, né, com os fumantes, né? Eles fazem um trabalho com problema de saúde mental, certo? Eles fazem trabalhos preventivos, né? Então, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, prevenção através da vacinação. Então, o SUS tirou aquele conceito de não doença, né? Via só como saúde, como não doença, e passou a ver que precisa se prevenir, né? Então, trata também da prevenção. Então, cuida. Para fazer uma mudança de sexo, por exemplo, o camarada ele vai passar um monte de meses, eu não sei exatamente quantos meses, com uma psicóloga, um psicólogo, sei lá, e um psiquiatra trabalhando, se ele realmente vai querer, né, fazer. Então, o SUS, ele fornece, né, essa pessoa, não sei se a palavra certa é essa, fornece, mas o SUS, ele disponibiliza, desculpem, pronto, essa é mais bonita, disponibiliza um profissional que fique trabalhando, se realmente ele quer aquilo, se não quer, né, e se quer, ele vai precisar desse aconselhamento, né, desse tratamento psicológico, psiquiátrico, às vezes, certo? E depois que fizer a cirurgia também. Então, para você ver, né? Então, vem com a prevenção para o camarada ficar bom mentalmente, né? Passar, dona Rose. O SUS é regido pelos seguintes princípios constitucionais.
Está lá na Constituição. Tem que ser universal. Universalidade. A saúde é um direito de todos. Integralidade. O atendimento deve acontecer desde a prevenção até o tratamento curativo. Então, tem que ser integral. Certo? Tem que atender desde o comecinho da prevenção de uma doença sei lá, de pulmão, né? Uma doença pulmonar aí. Vamos dizer, pronto, hanseníase, né? Desde a prevenção até o tratamento curativo. O camarada ou então é fumante, desenvolveu uma tuberculose. Então, ele vai, já está trabalhando o fumante, quando desenvolver, ele vai tratar a tuberculose. 6 meses tomando medicação. Se parar, começa tudo de novo. E o remédio é gratuito. Equidade, redução de desigualdades regionais e sociais. Então, tem que garantir isso, né? Descentralização, cabe a todas as esferas da União e a gestão do SUS. Todo lugar tem que ter, tá? Participação social, usuários atuam na gestão através dos conselhos de saúde. Esse eu não sei como é que funciona, mas são as próprias pessoas, né, que são gestores aí como é que chama? Das unidades de saúde, né? As gerências, né? Pode passar, por favor. Pronto. São de responsabilidade do SUS as campanhas de vacinação, distribuição de vacinas por todo o território nacional. Bora, Rose. O SUS também fornece gratuitamente medicamentos para doenças como diabetes, hipertensão, Alzheimer, HIV, tuberculose, hanseníase, e vai por aí. Um monte de remédios, tá? Pressão alta, né? Hipertensão. Pode passar. As pesquisas epidemiológicas, como as do coronavírus, Zika vírus, entre outras, também são financiadas pelo SUS, certo? Então, a gente é privilegiado, assim, que a gente teve nas primeiras 48 horas em 48 dias, os cientistas aqui do Brasil conseguiram o DNA, né, mapear o DNA do coronavírus. Então, nós temos cientistas aqui maravilhosos. De acordo, que é um tema também que os meninos, atenção meninos que vão fazer Enem, estudem a parte de ciência, né? A tecnologia científica, essas coisas aí que estão sendo descobertas, tudo, entre na ciência, nessa questão da ciência, certo? Da tecnologia científica, que eu acho que é um tema legal para se estudar agora, nesse momento. De acordo com, eu acho que é uma dica, certo? De acordo com o Ministério da Saúde, é o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. Financia cerca de 96% dos procedimentos desse tipo no Brasil. Se eu estiver, então, transplante de órgãos é feito pelo SUS. Tem uma lista de espera, né? Você para ser transplantado onde tiver o órgão, né? Aparecer o órgão, você vai ser transplantado. Você é o primeiro da lista, você vai. Agora é uma lista enorme, porque é muita gente precisando de órgão. Ninguém pode chegar num hospital público, privado e dizer: eu estou precisando de um rim. Dá para o senhor fazer um transplante de rim em mim? Não dá. Entendeu? O SUS é quem vai fazer essa triagem, né, e fazer uma lista, né, de espera aí das pessoas. Cerca de 75% da população brasileira, de acordo com o IBGE, depende exclusivamente do SUS para atendimento médico. 75% da população brasileira, né, de acordo com o IBGE, isso é de 2018, né? Censo de 2018, se não me engano. Eu acho que tem mais gente precisando, assim, eu acho que essa média aí, essa porcentagem é maior um pouco, já, certo? Tem atendimento exclusivamente do SUS. O SUS está presente em todos os lugares e momentos que podemos imaginar. Mesmo que tenhamos um plano de saúde privado,
A gente tem... Você tem um plano de saúde privado. Você sofre um acidente lá no meio da rua. Quem é que vai chegar? O SAMU. Vai levar você para onde? O Dom Moura. Lá, se você tem um privado e você quer ir para outro hospital, aí o médico vai lhe dar uma assinatura, vai pedir que você assine para ir para outro lugar. Você vai assinar o seu responsável, se você não puder, e vai lhe mandar para o hospital particular que você quiser. Mas a primeira coisa que vai acontecer vai ser o SAMU chegar e levar você para o Dom Moura. Primeiro de tudo. De lá é que vai tirar você com a permissão do médico. Por isso, precisamos sempre protegê-lo. Proteger quem? O SUS. E cobrar melhorias de nossos governantes. Afinal de contas, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Afinal de contas, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigada pela Cheiro em colaboração, todos. Verinha. Então, para intercalar aí com a fala de Verinha, né? Na sequência, a gente vai pedir para a professora Josi expor aí mais um pouco sobre a importância do SUS, tá certo? Antes, eu queria só fazer aqui uma ressalva, né, para o que a Lana colocou no chat, com relação ao conceito de saúde que Verinha tinha exposto, né, que ela diz assim: esse conceito mudou há pouco tempo. Infelizmente, é bem recente. Antigamente, só avisava o lado da doença que fosse visível de alguma forma, né? Então, a gente observa, como o Verinha falou, né, a saúde de uma forma mais ampla, né? Não é só a doença, não é só a questão biológica, né? Tem outros determinantes que atravessam o humano e aí traz a afetação e adoecimento, né? Muito interessante também essa visão mais ampla com relação à saúde, né? E a Lana traz isso bem. Então, vamos lá, na sequência, a professora Josi vai expor mais um pouquinho sobre a importância do SUS. Pode ficar à vontade, professora. Ok, Rosa, obrigada. Boa tarde, pessoal. Para o aluno que não me conhece, eu acho que todos conhecem, meu nome é Josevane, sou professora da escola. E vamos lá, né? Diante do que a outra professora falou, na verdade, eu acho que ela explanou muito bem. E aí, mas vamos seguir em frente. A gente, quando fala em SUS, aí pensa assim, né? Estou doente, vou depender do SUS, vou morrer, a míngua, né? Assim que a gente ouve falar. Mas, na verdade, não é isso que acontece, né? A gente se aprofundando um pouquinho, a importância dele, o que ele abrange, a gente vê que não se trata de, tipo, morrer à míngua, e que ajuda muitos e muitos, e que a gente, na verdade, faz coisas que dependem dele que nem sabia que dependiam. Pode passar, Rosa, por favor. Aí tá aí as 10 razões para defender o SUS. A primeira delas é o maior sistema de saúde pública no mundo. Eu não sabia que ele atendia mais de 200 milhões de pessoas no mundo, né? Ele é o único sistema público de saúde que atende a mais de 200 milhões de pessoas. Ou seja, imagina essas 200 milhões de pessoas, o atendimento, se não fosse esse programa, né? O Sistema Único de Saúde, como era que ficaria no caso da emergência, no caso da saúde do filho, que não pode pagar um plano, na ocorrência de muitas coisas que a gente vê por aí afora. Então, daí, da primeira importância, a gente já dá para se ver que não dá para desvalorizar, ou seja, não é um sistema de saúde qualquer. Não é porque eu vou depender dele que eu vou morrer amiga, como até eu já falei isso, né? Como quase todos nós, eu acho que já chegamos a falar. Pode passar, Rosa, por favor. Segundo, sem o SUS, a maioria dos brasileiros não teria acesso a um sistema de saúde. Quando ele coloca aí essa questão desse segundo item, está falando que nem todos nós temos condições financeiras de pagar um plano de saúde particular. Ou seja, na hora de uma emergência, existem até emergências que se tornam mais viáveis você ir para o SUS do que até para um hospital particular.
Aí, como ele atende essa grande quantidade, então ele torna possível que uma boa parte, né, são 200 milhões de pessoas, tenham direito tenham acesso a esse sistema de saúde. Ou seja, como é que eu posso dizer? Se eu preciso, eu esqueci agora a palavra. Ela tem, tipo, assessorada, não é assessorada, mas ela tem, tipo, ela precisa e ela é atendida, na verdade. Pode passar, por favor. Terceiro, mais de 1,5 bilhão de procedimentos realizados por ano. Esses procedimentos entre o quê? Consultas, exames, internações, cirurgia, como a própria Verônica já falou, entre outros. Então, às vezes, com a gente não acontece, mas com o vizinho está acontecendo, que a gente não sabe que está sendo acobertado gratuitamente, né? A gente só tem mais conhecimento de tudo isso, que acontece por o SUS, quando, na verdade, sente na pele, quando é com um ente seu, com uma pessoa mais próxima sua. O quarto item, você usa o SUS o tempo todo. Aí é bem engraçado, a Verônica já explicou muito bem sobre isso. Você usa, é o quê? Tipo, a vigilância sanitária que passa, né, na rua. É o menino, tipo, que tem da agência, acho que é Secretaria de Epidemiologia, alguma coisa assim. Ele passa para ver a água da cisterna. É a questão de ver a água, se está chegando em sua casa, se é potável ou não. A questão das feiras, onde servem lanches, restaurantes, bares, essas coisas, onde servem comidas. A questão até de aeroportos, eles fiscalizam a questão da higiene. É bem interessante. Não sabia que na verdade, o SUS estava em toda parte. É como eu disse antes. A gente, tipo, usa ele sem saber que está usando. Pode passar, por favor. Quinto, é o SUS que leva atendimento médico ao campo. Essa imagem aí, né, de uma casa simples, mas aqui estão sendo atendidos. E a gente tem situações da saúde, como eu moro em cidade pequena, a gente sabe que se tem um acamado na zona rural, aí tem aquele agente de saúde que leva o enfermeiro, leva o médico do PSF. E não só na zona rural, mas naquelas populações indígenas, ribeirinhas que só chegam de barco, né, que tem a questão da água antes. Então, toda essa população de difícil acesso, o SUS está aí por trás, acobertando o atendimento. Pode passar. Acesso a medicamentos gratuitos. A Verônica também já explanou sobre isso. São aqueles medicamentos para Alzheimer, asma, diabetes, pressão alta, né, AIDS, e ainda tem uma parte que acho que em 2004 foi criada no governo Lula, que foi a farmácia popular. Essa farmácia popular fazia com que não funciona mais da mesma forma, mas adiante eu explico. Fazia com que certos medicamentos também tivessem desconto de até 90%. Pode passar. Sétimo, vacinação é direito de todos. Então, é um dos sistemas único de saúde pública que mais dispõe de doses, são 300 milhões de doses por ano que ele disponibiliza gratuitamente. Tá, assim? Oitavo, graças ao SUS, estamos melhor posicionados no combate ao coronavírus. Não é questão de números. Esse melhor posicionamento está na questão de você ser diagnosticado com o vírus ou não, porque em outros países esse exame é cobrado. E no Brasil, o SUS disponibiliza esse exame gratuitamente. Então, aí, o melhor posicionamento em relação a isso, porque quando você cita o sintoma, você já pode saber se é ou não coronavírus, enquanto outros países você tem que arcar do seu bolso. Pode passar. Nono, o SUS é um direito constitucional, como a Verônica já falou aí da Constituição de 1988. É um direito de todo cidadão brasileiro que receba esse sistema de forma igualitária, que não seja nem para mais um, nem menos para outro, que ela seja tratada por igual. Pode passar. E o 10º, é interessante isso aí, precisamos revogar a EC 95 em defesa do SUS. Essa EC é uma emenda constitucional que foi criada em 2017, no governo Temer, onde ele criou o teto de gastos. Esse teto de gastos reduz, na verdade, o repasse para a saúde, reduz a questão da assistência ao cidadão. Ou seja, aquela questão da medicação que eu falei antes de 90% já não existe. A questão de remédios também já é bem reduzida. A EC foi criada e revogada em 2017 para justamente dificultar a vida do cidadão brasileiro.
Aí tem até um cartaz, é pela revogação, para que isso não aconteça, né? Que volte a não validar. Bom, é isso aí. A minha apresentação é isso. Eu até ia falar mais, mas eu acho que a Verônica deixou muito bem explanado aí em torno de tudo isso. E pode passar para o próximo professor. Ok, Josi, obrigada, assim. O que você traz, né, de forma muito objetiva, né, e clara, assim, tem um potencial enorme para ajudar os nossos alunos a exemplificar, né, no discurso, lá no texto que eles estão produzindo, né, que ações realmente o SUS ele promove, por que é importante valorizar o SUS, né. Então, assim, é interessante vocês que estão ouvindo, os estudantes, né, captar toda essa exposição, essa exemplificação, porque isso ajuda demais vocês a montarem os argumentos de vocês, tá certo? Isso aí faz uma enorme diferença, né? Então, vamos dar sequência. Muito obrigada, Josi. Por nada. Né? Acho que ampliou mais ainda a nossa visão sobre o SUS, né? Vamos dar sequência, professora Shirley, vai também ampliar, né, essa exposição para a gente depois seguir com as nossas perguntas e o debate final, tá certo? Boa Fica à tarde. vontade, professora. Obrigada, Rose. Verônica deu show aí, né? O que a gente falar agora é só para complementar mesmo a fala dela. Eu queria começar falando da pandemia, em relação à pandemia. Que com a disseminação do novo Covid, do novo coronavírus, né, os países se deram conta da importância do sistema público. Os países que não têm, né? Os países que têm, que não são tão completos, né, como é o nosso sistema. Mas aí essa pandemia acendeu ainda mais essa luz, né, voltada para o nosso sistema de público, o nosso SUS, né? Aqui no nosso país, o SUS desempenha um papel muito importante, né? Mesmo com tantos problemas, a gente sabe a quantidade de profissionais que é insuficiente, né, para a quantidade de pacientes, isso é só um exemplo entre tantos outros que tem, né? Mas, mesmo assim, é graças a ele, né, graças ao SUS, que milhares de brasileiros se recuperaram da Covid, né? E que em breve, se Deus quiser, vamos todos ser vacinados contra essa doença, né? Em meio a tudo isso que a gente está vivendo, essa loucura, porque é uma loucura, né? O governo federal publicou no dia 27, inclusive até já deu um passo para trás em relação a isso, acho que por conta da polêmica que houve, um decreto, né, para iniciar estudos, o termo foi esse, iniciar estudos para privatizar o SUS, iniciando pelas portas de entrada, que são as UBS, as Unidades Básicas de Saúde. Então, os postos de saúde, as UPAs, tudo isso ia ser privatizado, né? Estudado para ser privatizado. E a gente tem um dado que 8 em cada 10 brasileiros utilizam o SUS. Então, ou seja, 80% da população brasileira utiliza o SUS, né? Então, nesse decreto, né, foi noticiado, foi dito que haveria um plano de concessão, né? Algumas pessoas seriam inseridas e continuar na gratuidade. Mas, para continuar sendo beneficiadas, essas pessoas teriam que atender ou se enquadrar nos requisitos impostos pelo governo. Como foi no caso agora do auxílio, que quantas pessoas, quantos brasileiros ficaram sem receber, sem direito ao auxílio, porque não se enquadraram nesses requisitos, né? E pessoas que realmente precisavam daquele dinheiro, né? Não estavam ali dando entrada porque não precisavam, não, realmente precisavam.
Então, vai ser a mesma coisa na saúde, seria, né? Vai ser se isso for adiante, que Deus queira que não. Essas pessoas vão ter condições de arcar com os custos médicos? Esse é o pensamento, essa é a pergunta que fica. Né? Mais para frente eu vou colocar mais alguns dados em relação aos custos do Covid. Né? Com essa privatização, que eles falam que é só na base, né, do sistema público, vai enfraquecer todo o resto. Né? No final das contas, o SUS vai passar a deixar de existir. Né? O interesse público e o privado é completamente diferente. O interesse privado é o lucro, não a saúde da população. A empresa vai se interessar em comprar, né, o SUS para quê? Para lucrar, lógico, pensando no dinheiro. Né? E como Verinha já falou, né, a saúde no Brasil é pública, universal, e o setor privado deve contribuir apenas de forma suplementar. Né? Verinha já falou que está na Constituição, artigo 196 a 200, acesso igualitário a toda a população. Certo? Então, esse decreto do governo, que trata da privatização, visa retirar o Estado da responsabilidade. Então, o Estado está forinha da reta, querendo o Estado livrar o Estado. Mas isso não pode, gente. Como diz na Constituição, é dever do Estado. Então, anticonstitucional, certo? E quanto ao que eu tinha falado em relação aos custos, né, médicos, que são altíssimos, só a título de informação, um paciente de Covid, se for arcar pelos custos no SUS, a diária custa R$ 1.600. Um paciente não fica internado um dia só com Covid. A média são 3 semanas, 21 dias, fazendo as contas, fica um total de aproximadamente R$ 33.600. Você tem condições de pagar isso? Eu não tenho, com meu salário de professora. Né? Então, esse é um dos motivos para a gente defender o SUS, porque mesmo com todos os problemas, é ruim com ele e pior sem ele. Porque como é que a gente tira do dia para a noite 33 mil, 34, 33,5? Foi noticiado, acho que ontem, um rapaz que passou mal, não lembro qual era o estado, não tinha plano de saúde. Aí foi para uma consulta particular, porque achou que era nada demais. Era Covid. Esse rapaz piorou, teve que ser internado, né, na UTI e faleceu. E tá a família louca, arrancando os cabelos, porque chegou a conta do hospital. R$ 169 mil. Quer dizer, além da dor de ter perdido um ente, ainda tem esse valor altíssimo. Então, vamos defender o SUS, né? Exatamente. Para complementar a fala de Shirley, né, Vivian Moura, ela traz aqui a fala: privatizar o SUS é deixar morrer 80% da população economicamente minoritária. Que é justamente isso que Shirley está falando. Né? Além da dor, da perda, destroça totalmente a família. Né? Nossa população não tem recurso para isso. Né? Bem, para complementar aqui, que Verinha também já falou, 6 lugares onde o SUS está e você não sabia. Agora já sabem, eu vou só reforçar. Eu li, na realidade, uma pessoa escreveu assim: nessa questão da privatização. Mas eu tenho plano de saúde, pode privatizar o SUS, para mim não vai mudar nada, não. Uma egoísta, né? Só que essa pessoa falou e não tinha informação. Eu confesso, como Verinha falou também, que em alguns lugares eu não tinha ligado que aquela agência reguladora fazia parte do SUS. Supermercados, lanchonetes e restaurantes. Sistema Público de Saúde, através da vigilância sanitária, vai fiscalizar a qualidade dos alimentos que são servidos.
Então, esse trabalho é realizado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Faz Exatamente. parte do SUS, eu não sabia. Né? Pois é, Shirley, assim, o que muito nos prejudica, né, que eu coloquei ali no chat, é a má gestão, né, do recurso público, porque recentemente, por exemplo, a gente perdeu um monte de teste, né, para a Covid, ou seja, milhões de reais está indo por água abaixo, porque esses testes estavam em algum lugar que, na verdade, deveria estar próximo à população, né, assim, para ter acesso, né, para dar acesso à população. E, de repente, a gente está perdendo milhões de reais, esses testes eles não vão ser mais usados. Saiu agora nesse jornal, né, Jornal Nacional, esses dias. Então, assim, é uma tristeza, né, porque muitas vezes a gente tem muito recurso, mas que é mal administrado. Isso também é um ponto negativo, né? A corrupção também, né? O dinheiro, em vez de deveria ir. Corrupção, né? Então, ó, nas viagens de férias ou de trabalho, portos, aeroportos, rodoviárias, a vigilância sanitária também está lá para cumprir, fazer com que as normas sanitárias sejam cumpridas para prevenir, controlar surtos e epidemias. Né? No caso agora dessa pandemia, o trabalho está mais intensificado, né? Mas ele acontece, né, em momentos, vamos dizer assim, normais, né, em que não há surtos, mas justamente para evitar, para conter, já que tem um grande movimento de pessoas, né, e é mais fácil nesses locais. Né? A água, se tem água, a Josi falou, não foi a questão da água, se você tem água que chega na sua casa, uma água de boa qualidade, eu não digo água mineral não, viu, gente? Água potável. É por conta do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano. Eita, que nome! Vigiágua. Sabiam? Eu não sabia disso. Que avalia os riscos e qualidade da água para a saúde humana. Então, ela atua no abastecimento, tanto de forma coletiva como individual, na área urbana ou na área rural. A mocinha lá que fez o comentário que tinha plano de saúde que não precisava do SUS, essa aqui é para ela. Quando você utiliza seu plano de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela fiscaliza, regulamenta, qualifica e habilita os planos. Então, é a ANS que vai dizer assim, o plano de saúde vai ter que cobrir tal procedimento. Mais um exemplo agora da pandemia, os planos de saúde não queriam cobrir os testes do Covid. E a ANS foi lá, desde o dia 14/8, os planos estão obrigados a cobrir todos os testes de Covid. Né? Então, a mocinha lá que disse que não precisa do SUS porque tem plano de saúde, olha aí ela precisando no planozinho de saúde dela, que ela paga com o rico dinheirinho dela. Não é assim. Outra coisa que Verinha já falou, quando você está na rua, sofre um acidente, sei lá, um AVC, uma parada cardíaca, um acidente de trânsito, enfim, quem é que você liga? Liga para o SAMU, né? O SAMU faz parte do SUS. Muito interessante, muito, muito interessante. Quando você leva seu pet ao veterinário, né, tem a Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses, a Subvisa, que também está ligada ao SUS. Ela tem a função de verificar o cumprimento de normas sanitárias, também imunizar, castrar, controlar pragas, prevenção e controle de doenças de animais urbanos e rurais. Não é interessante? Nas farmácias e postos de vacinação, as meninas já falaram, né? Então, a vacinazinha que você toma, que seu irmão, seu primo, seu filho, para quem já tem, toma, né? Vai lá no posto e tem a vacina, né? E é de graça, e você não se preocupa se é uma coisa boa, se é uma coisa do bem, então é do SUS, certo? Se você vai na farmácia e pergunta, tal medicamento, quanto custa? E aquele medicamento tem um teto, ele não pode ultrapassar aquilo, né? Isso é estipulado pelo SUS, né?
pela Anvisa, que está ligada ao SUS. Então, quer dizer, aquele medicamento não pode custar R$10, na farmácia não pode dizer que custa 50, né? Então, todas essas ações são ações do SUS. Então, as meninas já falaram aí, e eu creio que não haja, assim, lógico que tem o lado negativo, né? Tem os problemas, como a gente já falou aqui. Mas dizer assim, não vou valorizar o SUS, né? Eu acho que não tem, gente. Não tem nenhum motivo para você não valorizar, certo? O que você não tem que não valorizar é a corrupção. São os políticos que não fazem as políticas públicas acontecerem. Mas o SUS em si, quem criou o SUS em si, quem sentou lá para elaborar, lógico que houve modificações, as meninas já comentaram, mas a galera que pensou isso aí é muito cocão, é fora da caixa, é muito crânio, porque atendeu N situações em um único sistema, né? Então, minha sala está aí, meninas, vamos aí, o pessoal do BID, abrir o microfone, papo. Bem, eu vou... Isso. Foi ótimo, assim, Shirley ter trazido, né, tudo isso que ela trouxe para a gente. E também falar, né, que o SUS, ele nasce com a democracia, né? Além, lógico, dos parâmetros médicos, né? Porque a reforma sanitária, né, junto com quem pensa em epidemiologia e tudo mais isso, né? Ele traz uma amplidão para o conceito de saúde. Mas pensar também que é uma questão política, porque o SUS também ele tem uma construção participativa, né, do povo, né, tem os conselhos que em cada região as pessoas comuns até estudiosos, elas podem se reunir e observar o que naquele setor, o que naquela região é preciso atuar, né? Tem as categorias e lá eles conversam, ou seja, também tem a participação. Então, a gente lutar contra a democracia é lutar contra a nossa própria voz, né? Então, não tem noção a gente lutar contra o SUS, porque ele nasce também junto com essa postura política, né? Então, vamos dar sequência, né, à fala de Shirley, a estudante Alana também tem algo a contribuir com a gente, né? Posteriormente, a gente vai chamar os professores para ficarem à vontade também para poder dar a sua fala, fiquem à vontade, ok? Então, Alana, a casa é sua. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou colocar aqui para apresentar. Mas, de qualquer forma, já tivemos uma bela de uma aula da professora Verônica e das outras também. Rose, eu coloco a tela inteira para só apresentar lá? Pode ser. Deixa eu ver aqui. Você vai compartilhar aí? Vou. Certo. Ver se foi. Foi sim. Pronto. Eu vou me apresentar. Meu nome é Alana Mello, eu sou pibidiana da UFAP, daqui de Garanhuns. Eu estou indo agora para o 4º período e de uma forma bem sucinta, para não ser muito redundante, até porque a professora Verônica e todo o resto já deram uma bela de uma aula, como eu disse. Eu vou tentar trazer alguns pontos para ver se ajuda aí a galera que vai fazer a redação, porque eu também já passei por isso. E se provavelmente cair esse tema, eu espero que eu traga alguma contribuição para isso. Eu vou trazer agora, primeiro, essa charge de quem é o SUS. Essa charge ela foi feita por uma cartilha educativa sobre o SUS e a sua importância, e ela foi feita por um grupo de médicos e médicas também que tiveram experiência do SUS há muito tempo. E a charge ela diz assim, de quem é o SUS? Do governo, da prefeitura, dos médicos, dos bancos, dos hospitais, do povo.
E as crianças respondem, é meu, é meu. Então, antes da gente pensar por que eu devo valorizar o SUS, a gente tem que pensar por que o SUS hoje é tão importante. Até porque é uma coisa muito recente. Se pararmos para pensar de 1977 para cá, é uma coisa muito, muito, muito recente. E antes do SUS, como era? Porque tinha muita gente que antes do SUS ainda está viva, e eu parei para pensar, e antes do SUS, como era que se dava essa relação de hospital e população? Antes de existir o SUS, a saúde pública ela era responsabilidade desse Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que é o chamado INAPS, e desde 1977. Então, eu também acho que seja uma coisa muito recente. Porém, eles atendiam apenas os trabalhadores que tinham carteira assinada e que, de alguma forma, eles contribuíam diretamente para os impostos. Então, a população, todo o resto da população, que não tinha condições e nem trabalhava e nem contribuía para essa questão dos impostos, eles tentavam se virar do jeito que conseguiam. Então, nessa época já existiam santas casas da misericórdia, ou hospitais universitários, mas era uma coisa muito escassa. Então, era muito difícil para eles conseguirem. Essa assistência médica, que é do INAPS, ela só foi criada porque surgiu uma pressão tão grande de indústrias e empresas brasileiras que também possuíam muito dinheiro, para que seus funcionários eles não perdessem os dias de trabalho, vamos dizer, de segunda a sexta. Então, se eles realmente ficassem doentes, eles queriam que os trabalhadores voltassem antes. Então, foi para isso que surgiu o INAPS, para que, de certa forma, eles não perdessem os trabalhadores deles e tivessem um atendimento muito mais rápido. Ou seja, era uma política de saúde que voltava apenas para o lado econômico. Eles não pensavam no bem-estar do cidadão e não precisava pensar nisso, porque eles só queriam o trabalhador. Para eles só visavam essa parte. E a saúde ela era vista como um problema individual, já que doenças não transmissíveis ou algum corte ou uma perna quebrada era um problema de cada um e cada um se virava do jeito que conseguia. Mas aí, em 1979, pelo general João Figueiredo, como a professora Verônica já disse também, teve o primeiro simpósio sobre a Política Nacional de Saúde. E nesse simpósio, eles já viam que tinha uma pressão muito grande para que o INAPS entrasse em declínio. Por quê? Porque uma coisa que sempre ocorreu no Brasil, independente da época, é desvio de dinheiro, é fraude, é tudo isso. Então, nessa época também, com o INAPS, o dinheiro que era arrecadado dos trabalhadores, que de certa forma custeavam o INAPS, esse dinheiro também não cobria todo o INAPS. Então, teve uma pressão muito grande para que o INAPS fosse mesmo entrar em declínio e precisasse de mudanças progressivas para que não houvesse mais essa fraude. E daí, em 17 de março, com José Sarney, pela primeira vez, que foi o primeiro presidente civil após a ditadura, houve a 8ª Conferência Nacional de Saúde e, pela primeira vez, foi aberta à sociedade. Então, a sociedade teve voz. Então, foi outra dimensão para pensarem realmente na saúde. Se é uma coisa para a saúde, então tinha que ser com a população. E isso resultou na SUDES, que também ainda não era o SUS. Então, o SUS foi uma coisa muito progressiva. E a SUDES, ela o Sistema Unificado Descentralizado de Saúde. Então, saiu do INAPS, foi para a SUDES. Mas, ainda assim, a SUDES também não conseguiu ter um desenvolvimento tão grande como o SUS. Mas isso foi crucial para que na Constituição Brasileira, como já foi dito, em 1988, que aqui a gente tem até hoje, definisse a saúde como direito de todos e dever do Estado. Então, é uma coisa progressiva, mas que sempre visou a parte da população. E aí, sim, veio a implantação do SUS, em 19 de setembro de 1990, e tem uma lei chamada Lei Orgânica da Saúde, e foi essa lei que fundou o SUS.
E essa lei, ela é como se fosse uma coluna vertebral, e ela garante a legislação do SUS todinho. Então, realmente é o que dá a base para o SUS. O INAMPS acabou sendo extinto em 1993, e a saúde, que antes era vista como uma coisa individual, só visava o lado econômico por causa das empresas, agora ela é vista como um bem público de todos e para todos. E isso responde à charge que eu coloquei lá no início, de quem é o SUS. Agora, o SUS é de todo mundo, mas antes não era. Antes era realmente só de quem tinha como pagar por aquilo. Já foi dito também as esferas de poder, que agora o SUS, a partir do ano 2000, depois da emenda constitucional, o SUS é administrado de forma tripartite, que significa que vem de um orçamento do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. E todos os gestores, eles são os responsáveis pela administração dos recursos, da implantação e da qualidade da saúde. A parte federal é a parte que coordena, que formula, que fomenta a parte das diretrizes. Já a parte estadual, ela articula, media, planeja, apoia toda a parte das regiões de saúde. Mas, como eu já escutei isso de milhares de pessoas, quem realmente carrega o SUS nas costas é o município. Porque o município é o que garante toda essa execução do que o Distrito Federal diz, depois repassa para o estadual, para depois vir para o municipal e conseguir executar. Então, são eles que administram, que garantem. Então, realmente, é quem carrega o SUS nas costas é a parte do município. E por isso que é tão difícil de conseguir falar com uma pessoa que quer desvalorizar o SUS, porque acha que é muito difícil e tudo mais, mas quem carrega o SUS é uma parte muito pequena, é uma parte que não tem esse orçamento todo, tem que vir de lá de cima, mas até chegar lá embaixo, na parte que realmente carrega o SUS, é muito complicado. Por isso que é bem escassa essa questão da saúde. E agora as atuações. Eu confesso que eu também não sabia, antes de estudar, de muita coisa, não sabia, e eu só soube estudando. O SUS, ele é observado e ele é estudado pelo mundo todo. É uma das maiores complexas políticas de saúde, e ele é crucial para atender a população. Isso daí tem que deixar muito bem claro na cabeça de todo mundo, que ele é crucial. E sua importância, ela está diretamente ligada com a garantia, a proteção e a recuperação da saúde. Dessa forma, falando do saneamento, que foi a parte que também já foi muito frisada, o SUS está diretamente ligado com as endemias, que é diferente de epidemia. O que seriam as endemias? As endemias são aquelas doenças infecciosas que se propagam em determinadas regiões do Brasil, ou em determinadas datas. Tem um tempo que vai dar aquele surto, então o SUS também se preocupa com isso. Eles fazem um planejamento de quando vai dar aquele surto, vamos dizer, e eles vão lá e atuam. Eles também vão para a parte dos estabelecimentos, que é a parte da Anvisa, que também já foi falado, que eles podem fechar lojas, restaurantes, bares, enfim. Eles também aferem a qualidade da água, que é também essa parte que eu não sabia. E eles também garantem o funcionamento no dia a dia. Então, se é de um corte a um transplante, eles atuam de uma forma muito boa. Falando das vacinações, o SUS ele é reconhecido internacionalmente por um programa chamado Programa Nacional de Imunização. Ele é responsável de 98% do mercado de vacinas no país. Então, quer dizer que, de acordo com a OMS ela dá, vamos dizer, uma lista que todo mundo precisa tomar tantas vacinas. E o SUS, ele disponibiliza hoje mais de 17 vacinas que a OMS diz que tem que tomar, e ele combate mais de 20 doenças só em 17 vacinas. E isso de forma totalmente gratuita, inclusive com muita campanha.
é uma coisa muito forte. E hoje a gente tem vacinas como, por exemplo, da BCG, hepatite B, poliomielite, sarampo, cachumba, tétano, HPV. Tem as carteirinhas de vacinação também gratuitas. Tudo isso, esse controle todo é por parte do SUS. Já em relação aos transplantes, que também já foram falados por aí, o Brasil, mais de 90%, né, das cirurgias são feitas pelo SUS em relação aos transplantes. E uma coisa que eu não sei se foi falada, que não sei se todo mundo sabe também, é que eles acompanham antes do transplante, você passa por um acompanhamento, acompanham durante e acompanham após a cirurgia. Então, não é uma coisa, naquele dia eu vou fazer o transplante e depois vou para casa. De jeito nenhum, você vai ser acompanhado antes, durante e após a cirurgia, que isso é muito importante para que tudo dê certo. Em relação às epidemias, o SUS ofereceu e oferece até hoje assistência em doenças como AIDS, sarampo, zika, HPV, coronavírus, como a gente sabe. E, inclusive, durante agora a pandemia, se muitos acharam que foi ruim essa questão de atendimento de alguma forma, imagina se não tivéssemos o SUS. Isso aí seria muito pior. Agora eu vou apresentar algumas citações que eu acho importante para quem vai fazer redação. E, começando pela primeira, isso aí é realmente o que vocês podem usar, eu digo os alunos que vão fazer a redação do Enem, se cair esse tema. A primeira, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência da doença. Isso foi dito pela Organização Mundial de Saúde, e a professora Verônica também já comentou sobre isso. A segunda, na Constituição de 1988, ficou assegurado e garantido a todos os cidadãos brasileiros o direito ao acesso à saúde. Isso está na Constituição Brasileira de 1998, que vocês também podem colocar na redação. O SUS viabiliza de forma gratuita o maior programa de vacinações e transplantes de órgãos do mundo. Além disso, o programa de distribuição de remédios para o tratamento da AIDS e a estratégia da saúde da família são referências para outros países, com reconhecimento da Organização Mundial da Saúde, OMS. Isso foi uma fala do médico Drauzio Varela, num artigo que ele fez em 2019. E a última citação, defender o SUS e nos orgulhar da existência dele. Fala também do médico Drauzio Varela no artigo de 2019. E aí estão as referências. E foi isto. É só para tentar contribuir mais com tudo que já foi dito. E contribuiu muito bem, Alana. Obrigada mesmo, assim. A gente percebeu a forma como você se organizou, assim, até a sua fala, do início ao fim, é super coerente, coesa, né? Dentro daquilo que a gente fala com relação ao texto dissertativo, argumentativo, você sabe organizar nessa estrutura também, você mesma própria, aí, né? A gente percebe a linha do teu raciocínio muito claramente, e foi muito bom o que você trouxe, né? Somou bastante, ampliou novamente aqui a nossa visão, né? Aquilo que Verinha e as meninas trouxeram, intensificando mais ainda esses pontos, né? Que os meninos podem abordar na discussão lá do seu texto, tá? Então, vamos passando aqui a bola, né? Obrigada mais uma vez. Aos professores, Paulo, Kleber, se vocês quiserem se colocar, ok? A gente fica muito grata aqui. Olá, gente, boa tarde, Rose. Boa tarde. Os professores, os alunos, né? E como tem sido bom, né, a gente poder abordar, né, esse tema. Tá bom? Me apresentar, para quem não me conhece, o professor Paulo Henrique, Biologia. Eu estou acompanhando aqui, né, tudo que vocês têm falado, né, com relação ao histórico e tudo mais. E o que eu queria abordar é justamente o nosso tema, né? Por que é importante valorizar o SUS? Falamos sobre históricos, a importância, mas o que vem frisar bastante essa valorização é porque eu e você precisamos do SUS. E se você, por acaso, acha que não vai precisar,
isso é um engano, não é? Até porque a gente está observando aqui, com relação aos avanços, né? E aí foi bem falado, né? A aluna falou agora, né, sobre o Programa Nacional de Imunização. Nós temos um fator bem importante, é que nós temos a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, né, que ela é um dos maiores institutos como posso dizer, de pesquisa de saúde, né, e é nosso. Então, a partir disso, você pegar lá o histórico, né, dos grandes sanitaristas, né, como Carlos Chagas, como Oswaldo Cruz, né, que dá o nome, né, à fundação, você vê, né, como naquela época, né, era difícil, né, se você for ver o tempo deles, né, quando você vai estudar, por exemplo, com relação a algumas doenças, né, como a que é causada pelo Trypanosoma cruzi, a doença de Chagas, os surtos que houveram, dentro de um contexto, né, social muito mais, não posso dizer, muito diferente do que é o atual, né? Eu estava aqui só analisando, enquanto vocês falavam, que recentemente eu tenho uma pessoa muito próxima, que ela passou 10 anos para conseguir engravidar do seu primeiro filho. E aos 3 meses de gestação, ela perdeu essa criança. Ainda ele não se desenvolveu, né, ainda estava na fase fetal. E no dia, ela estava até aqui em casa, no dia que ela teve o sangramento, ela tem plano de saúde, tá certo? Um bom plano de saúde. E aqui na cidade não tinha, naquele momento, isso eram mais ou menos umas 8 horas da noite, e não tinha nenhum hospital dos particulares que tinha, no momento, ali um aparelho de ultrassom, para identificar se era um descolamento de placenta, o que é que estava acontecendo, né, para aquele sangramento, né, bem atípico, né, ali aparecer. E, infelizmente, também no hospital regional não tinha. Então, ela teve que ir para Caruaru, né, para conseguir, né, isso. E aí você vê como a gente precisa dar valor. Como o Shirley falou agora, eu pago meu plano de saúde. Mas, pessoal, quantas vezes aqui na cidade você, dos que tem, né, no caso, o paga, né, por uma emergência, e você chegar, principalmente aqui em nossa cidade, e nós não termos ali, né, médicos especialistas ou plantonistas no momento. E aí, para onde vocês vão, né, para onde irão? Hospital do Moura. Ou então, no caso, oi. Interrompendo, mas contribuindo. Certo. Eu desloquei o dedo numa final de tarde, início de noite, de uma sexta-feira. E, para minha sorte, era um feriadão. Na segunda-feira era feriado. Eu consegui, porque eu estava com o corpo quente, eu estava correndo quando eu desloquei o dedo, colocar ele de volta no lugar, mas fica super inchado e há necessidade de fazer um raio-x, porque eu não sou médica. É verdade. Então, eu só fui conseguir ser atendida tendo o plano de saúde na terça-feira, porque não tinha ortopedista na cidade. Eu passei a noite da sexta, sábado, domingo e a segunda, que era feriado, com o dedo quebrado. Pense numa dor. Olha aí, é o exemplo disso que você acabou de falar. Exatamente, Shirley. Você vê, né? Então, às vezes é muito fácil, tem um ditado que diz assim, que a alma farta pisa em favos de mel. Quando estamos bem, é muito fácil a gente dizer assim, não, olha, eu tenho um plano de saúde, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas, não, olha, minha mãe paga plano de saúde, ela precisa por conta da idade dela, e recentemente ela estava com a suspeita, né, de câncer no útero, né? Isso aconteceu recentemente, isso para a gente assim, né? A gente ficou, todo mundo, a família ficou abalada, né? E ela precisou fazer um exame, né? E o plano de saúde dela não cobria esse exame. O que teve que fazer, né? Juntar família e pagar um exame que custou em média de R$3.000. Então, veja, gente, como é importante, né? Então, assim, a valorização do SUS, eu concordo com o que Shirley falou agora há pouco, né? Que é ruim com ele e é pior sem ele. O SUS, no papel, logicamente, ele é fantástico, né? Qual é o grande problema? Porque o grande problema chama-se corrupção, desvio de verbas. Então, o dinheiro que é destinado a tal, né, a comprar tal equipamento, a ter a manutenção desse equipamento, ele, por muitas vezes, é desviado, né? Aqui na cidade, hoje a gente consegue
eu moro aqui próximo do Hospital do Covid, aqui. E eu já moro aqui, né, no meu apartamento aqui, há 6 anos. E quando eu comprei, que eu vim para cá, ali onde seria a UPA, veja só, gente, ali onde seria a UPA, construíram, né, mas nunca foi inaugurada. Com o passar do tempo, a estrutura foi se depreciando, né, e aí também alguns vândalos entravam, levaram portas, bacias, enfim, o que aconteceu? 6 anos depois, nós temos hoje, o Hospital do Covid em pleno funcionamento. Mas por quê? Por conta da pandemia. Cadê os recursos que foram destinados para essa UPA? Que poderia estar desafogando ali, né, o Hospital Regional do Moura, né, que Garanhuns atende 28 cidades ao redor. Né? Então, se não tiver Garanhuns, vai para Arco Verde, ou vai para Caruaru, ou vai para o Recife. Então, para você ver o descaso que nós temos. Dentro do SUS, né, quais são as grandes problemáticas que nós temos? E aí, todo mundo falou muito bem, né, sobre a importância. Lógico, eu defendo, eu valorizo, porque muitas vezes eu precisei recorrer, se eu precisar recorrer, eu vou recorrer, né? Mas, primeiro que o nosso país, ele é um país em nível continental. Então, ele vai apresentar, gente, inúmeras dificuldades nas regiões. Então, nós temos, às vezes, dentro de uma cidade, que em um bairro o IDH é X, em outro o IDH é lá embaixo, é Y. E isso faz com que as desigualdades sociais, né, também sejam um caso. Por quê? Para a gente também ter um bom sistema de saúde, é necessário a gente atuar também, né, com a prevenção das doenças. Aí, como a professora Verônica falou, se nós não temos saneamento, então, doenças aí a todo momento. Se nós não temos uma educação sanitária precisa. Hoje, com a pandemia, as pessoas estão sabendo da importância de se lavar as mãos, mas quantas vezes a gente já vem, né, nós professores de ciências, de biologia, né, a gente vem falando, gente, antes de comer, lavar as mãos. Na minha época, no Castelo Rá-Tim-Bum, tem até um ratinho que ensinava, né, e tal. E você vê aí, né, como essa prevenção ela é importante. Né, porque se houver esses cuidados. Outro problema que nós temos é a dificuldade geográfica, né? Então, pobreza, a concentração de renda que só vai para a mão de alguns, as desigualdades sociais, regionais, né? São problemas a serem resolvidos. A falta de recursos, porque o que acontece? O recurso não é que o Brasil, gente, o Brasil é um país riquíssimo. Só qual é o problema? Gestão. E qual é o outro problema, gente? Corrupção. Né? Então, esse dinheiro vai sendo desviado, vai sendo lavado, né? de uma forma muito sutil. E cadê? Né? Eu vi agora recentemente que Garanhuns é a cidade de Pernambuco com o maior número de obras paradas. Agora, sabe de quem é a culpa? Minha e sua. Por quê? Porque a gente tem que denunciar isso. Não basta só a gente criticar. Esse SUS é isso, esse SUS é aquilo. Mas o que é que nós temos feito para colaborar, né? E aí trazer essa valorização. É isso que eu quero deixar. Porque quando a gente vai trabalhar isso numa redação, a gente tem que ter coerência no que a gente vai ali abordar, mas também vocês sabem que na redação você pode dar uma solução ou não. Você também tem que ter esse jogo de cintura para poder ali fazer uma boa dissertação, não é? Se você observar também em muitos lugares, a estrutura ela é precária. Às vezes você vê aí uma chuva forte que deu em determinado local. Hospitais, né, com o telhado, né, em péssimas condições. Aquela água que entra no hospital acaba danificando o maquinário. E aquele maquinário que é tão importante, eu vi numa reportagem, acho que 1 ano mais ou menos, de uma chuva que deu em um determinado local, que ele acabou, né, danificando a máquina de ultrassom, né? No caso, uma máquina de ultrassom que eles usavam muito para fazer exames de mama. Eu não sei o nome da máquina, não. Mas veja, em plena campanha do Outubro Rosa. Então, o que acontece? Daqui que essa máquina venha a ser, nesse caso, substituída ou venha a ser consertada, gente, milhares de pessoas deixam de ter um diagnóstico, né, mais precoce, que poderiam, né, descobrir a doença antes do tempo e conseguir ter essa prevenção, né? Então, tudo isso, né, somado causa, né, esses grandes problemas. E aí foi citado aqui, né, os países que são ícones, né, em educação, em saúde pública, né, mas a gente também tem que deixar, vale salientar aqui,
pessoal, a questão da própria Suécia. Gente, 70% da carga tributária, né, da Suécia, ela é destinada aos municípios. E aí, como falaram agora há pouco, as 3 esferas ali do poder, os órgãos federais, estaduais e os municipais se unem, mas é o órgão municipal que faz essa gestão e essa divisão. Né? Então, você veja, né, que os nossos municípios, eles só contribuem com 15%, enquanto que o Estado, 12%, e o governo federal, 13,2%, né, da carga tributária destinada a isso. Então, assim, o dinheiro dá em torno de 40,2%, mas o grande problema ele está, né, na corrupção, né, na forma, né, como é isso. Então, qual é o grande problema, gente? É que nós precisamos, né, de uma fiscalização que seja mais eficaz, para que esses recursos eles tenham, nesse caso, um destino certo, para que as pessoas possam ter. O SUS é extremamente importante. Né? Bolsonaro, no dia 27 de outubro, né, lançou o decreto, né, que, assim, muito sutil, esse decreto, né, que lançava um estudo para avaliar a inserção da iniciativa privada nas UBSs. Só que a unidade básica de saúde, ela é a porta de entrada do SUS. Então, se elas forem privatizadas, porque eles usam o seguinte argumento, justamente a infraestrutura. Então, se a iniciativa privada entrar, ela pode modernizar, mas isso tem o quê? Tem que ter retorno. E nós vivemos em um país onde a riqueza ela está concentrada na mão de poucos. Né? Apesar de ser um país extremamente rico, né? Você vê, de tudo que o país é o grande celeiro, o Brasil é o grande celeiro do mundo, mas o que fica para a gente comer aqui é o que não passa para importação, né? A gente fica com o resto ali das coisas. Então, você vê, isso se abrange para a educação, isso se abrange para a segurança, né? E a gente fica com esses grandes problemas, né? Então, graças a Deus, esse decreto ele foi revogado. Né? Por que foi revogado, gente? Porque quando a gente, como povo, se une, e a gente tem voz para isso, e a gente faz valer os nossos direitos, porque nós temos deveres a cumprir, mas nós também temos direitos, né? Então a gente consegue fazer isso. Por quê? Né? Imagina se o SUS é privatizado. Né? Pronto, os Estados Unidos eles não são referência nessa questão de saúde, mas lá, gente, o que acontece? Eu tenho um parente que mora, né, nos Estados Unidos, e ela disse assim, que lá, se você precisar, né, qualquer coisa que seja relacionada à saúde, à segurança, pronto, um ladrão entrou na tua casa, né, você liga, 1 minuto ou 2, a polícia chega ali, encosta, e beleza. Se você precisar de um hospital, de uma emergência, você tem rapidamente. Só que qual é o grande problema? No final do mês vem a conta para você pagar. Tudo que você precisar, de polícia, de bombeiros, né, de relacionado à saúde, vem uma conta para você pagar. Né? Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que os Estados Unidos também tem muita pobreza, lá também há como posso dizer, né? Há muito dinheiro, as pessoas conseguem ter acesso fácil. A nossa classe média baixa aqui no Brasil são as pessoas mais pobres lá no país. Então a gente consegue ver isso, mas no Brasil não, a gente aqui tem muito pobre, e com licença da palavra, mas muito pobre lascado mesmo. Né? Então a gente só tem aquele recurso para isso. Então, nós temos as farmácias populares para distribuição, né, de medicamentos. Então, tudo isso é muito importante. E a gente precisa valorizar o SUS. Né? Então, por quê? Porque eu e você precisamos, ou precisaremos, né? Ou nossos filhos, e assim sucessivamente. Ok? Ok, professor. Maravilhoso, assim. Foi ótimo o senhor colocar, porque é justamente isso, né, também que a gente estava falando, a má gestão, né, a corrupção, como o Shirley tinha falado, né, e aí a questão da democracia, né, porque é a luta do povo junto com a reforma sanitária. Então, a gente não pode perder isso de vista, né, e realmente lutar pelos nossos direitos, né. Então, muito boa a sua fala, realmente é isso que acontece na nossa sociedade, né? Infelizmente, o mal que nos consome a todos nós brasileiros é a corrupção, né? Quem sabe um dia, vamos rezar para isso.
Bem, então vamos dar sequência. O professor Kleber quer colocar alguma coisa, alguma palavra para a gente aqui? Rose, ele está em atendimento médico, pediu para eu avisar. Ah, certo, Shirley, muito obrigada, viu? Então, vamos para as nossas perguntas, né? Pessoas que queiram aí falar alguma coisa sobre o que foi exposto, né? Eu acredito que tivemos muitas boas ideias lançadas aqui, né? Que poderão ajudar os nossos alunos a compor os seus textos, não necessariamente agora, mas futuramente, quem sabe. E o importante é a gente ser cidadão, é saber agir no mundo, né? É realmente ter consciência do estar no mundo. Então, independente de texto ou não, né, o que com relação à escrita, mas a gente sai daqui com a bagagem, né, com aprendizado. Então, foi muito bom, né? Todos os nossos encontros foram muito bons os nossos encontros até então. Então aqui eu deixo um pouquinho esse espaço para quem quiser perguntar alguma coisa, né? Quem achou interessante algum ponto para se colocar, ok? Algum estudante, algum outro professor. Eu, professora, posso falar? Ok, pode falar. Eu queria falar que achei bastante interessante o que o professor citou aí, porque quando a gente fala em valorização, a gente não está falando só de elogios ao SUS. Claro que, né, é um dos melhores programas visto mundialmente, mas quando falamos em valorização, temos que citar os problemas também que nós vemos, que nós passamos usando o SUS. Que eu achei interessante que ele falou da parte da fiscalização, porque eu comentei, né, com meus pais aqui, que a gente ia ter um aulão sobre isso, e eu perguntei o que eles achavam. E meu padrasto, ele é médico cubano, e ele trabalhou por esse programa aqui do SUS, que é os Mais Médicos, que hoje em dia não existe mais. E eu queria justamente escutar dele isso, o que ele achava. Ele se colocou falando isso, que o SUS para ele é uma das melhores coisas que ele já ouviu no mundo falar, só que ele acha que precisa de uma grande e boa fiscalização para funcionar direitinho, porque ele já passou por várias situações que realmente viu que o SUS funciona, porém precisa de algo a mais. Eu achei bastante interessante o que o professor Paulo citou. Porque, Adeilton, assim, o que a gente precisa é de ética, né? Infelizmente, o nosso país está contaminado por esse mal, né, que é a corrupção, mas que é a má gestão, justamente por isso, né? Porque alguns sobrevivem da ideia de poder, né? Não sei que poder é esse, mas muito boa a sua contribuição, Adeilton, assim, seria muito interessante que seu padrasto estivesse aqui com a gente nesse diálogo, porque eu acho que ele ia acrescentar bastante, mas muito obrigado por ter falado. Por nada. Alguém mais quer se colocar? Algum ponto que chamou a atenção, alguma dúvida, alguma colaboração a mais sobre o tema? Não? Ok, então acredito que a gente pode, por hoje, encerrar o nosso encontro, mas primeiramente agradecer, né, por vocês estarem aqui conosco, pelos professores, o que vocês trouxeram, o que vocês pesquisaram, como vocês organizaram, os pibidianos também que tiveram esse tempo todinho com a gente, que também organizaram as suas falas, né, estiveram aqui conosco dando essa força. E agora o que a gente deseja é que os alunos realmente tenham, né, vontade, né, desejo de, através da escrita, aprender um pouco mais, né, porque ninguém escreve sem pesquisar, né, sem ler um pouco mais, sem debater. Então, o que a gente deseja mesmo é que, dentre esses 4 temas, grandes temas, né, que foram debatidos, que vocês escolham um, pelo menos, e dissertem, né. Bem, então a gente vai finalizando por aqui. Eu quero agradecer novamente a todos vocês e vou deixar a fala para a Estia terminar o nosso pré-ENEM 2, né? Eu espero que a gente tenha outros projetos em vista, né? Quem sabe com profissionais, né? Com profissionais
não só da licenciatura, mas veterinários, médicos, né, artistas, que possam dialogar com a gente de forma aplicada cada área. Então, essa também é uma coisa que a gente está pensando, trazer profissionais para dialogar com a gente, né, futuramente. Obrigada a todos. Écia fica com a palavra. Então, Rose, eu também quero aqui somente deixar os meus agradecimentos, né? Dizer que estou muito feliz com esse nosso projeto, o projeto do Pré-ENEM da Escola Elisa Coelho, né? Encerra hoje o ciclo de debates, né? Tivemos o primeiro ciclo, agora estamos encerrando o ciclo de debate, mas que teremos ainda pela frente, não é? A contribuição com a produção de texto, não é? Dos meninos, né? Onde a gente vai poder acompanhá-los na produção, no processo, né? Na escrita processual mesmo, e orientá-los nesse sentido. Né? Então, assim, o projeto realmente, a vivência do projeto não se encerra aqui, né? Encerra-se apenas uma etapa, mas que já deixa a gente muito feliz por entender que é um momento que foi e está sendo um momento muito importante para a aprendizagem de todos nós e dos nossos estudantes. Quando eu digo de todos nós é porque no término desse debate, desses debates que nós tivemos, né, o compartilhamento de informações, de conhecimento, serve para todos nós, né? Então, sobre esses temas, eu mesmo me sinto até muito mais confortável de falar sobre eles depois de ouvir tanta gente inteligente falando sobre temas tão importantes, temas da atualidade. Então, eu quero agradecer de coração aos nossos professores, né, que são maravilhosos, são disponíveis, né, estão aí, se preparam sempre para esses momentos que a escola propôs, né, e agradecer mesmo de coração, né, por essa disponibilidade, pelos estudos que fizeram, enfim. Aos nossos estudantes, né, aos que estão aqui presentes, eu também quero agradecer. Àqueles que vão receber esse vídeo depois, eu também quero parabenizar, né, pela atenção que vão dar a esse momento, certo? Agradecer aos pibidianos, né, que estão contribuindo, estão tendo também a oportunidade de vivenciar esse momento, de aprender a dinâmica da docência, que não se resume apenas ao âmbito de sala de aula, né? Mas nós temos, como professor, como educadores que somos, nós temos muito mais a fazer e muito mais a contribuir, além daqueles conteúdos sistematizados que nós trabalhamos no âmbito da sala de aula. Então, eu acredito que nós estamos todos de parabéns, né? E, mais uma vez, a minha fala é de gratidão, porque não poderia ser diferente, tá certo? Muito obrigada a todos, obrigada, Rose, primeiro por ter pensado o projeto, eu não me canso de dizer que foi pensado por você. Agradecer a Valquedina, que também deu o apoio para que ele pudesse acontecer, ou seja, a toda a equipe, né? E dizer que o projeto Pré-ENEM, como eu dizia desde o início, ele não acaba aqui e nem vai acabar mesmo depois do ciclo de 2020. Ele deve continuar porque é uma riqueza de informação, uma riqueza de conhecimento, e tem muita utilidade, né, para todos nós, não só para quem vai fazer ENEM, mas para todos nós. Muito obrigada mesmo, tá certo? Então, uma boa tarde, né, mas, diga, Rose. Não, assim, encerrando, né, e também dizendo aos professores que já podem ficar na sala para a gente ter a nossa reunião, né, Écia? Isso, eu ia dizer isso mesmo, né? Agradecer a presença e dizer para que assim, os alunos, né, os pibidianos, eles já podem ir, né, e a gente fica com os professores para ter uma palavrinha com eles, viu? Obrigada a todos, boa tarde. E aí a gravação, né, já pode ser interrompida. A gente já parou aqui, não sei por que tá... Ainda está aparecendo aqui, gravando. Vou interromper de novo aqui.